Jornalismo, publicidade, relações públicas, cinema, rádio, tudo isso é comunicação, certo? Errado. Cada uma dessas áreas tem demandas específicas de mercado que precisam ser desenvolvidas já na graduação. É com essa diretriz que o MEC pretende implementar uma mudança curricular que elimina de vez a nomenclatura comunicação e cria faculdades independentes de cada uma dessas sub-áreas, né, como eu acabei de citar aí. Mas será que isso é um avanço? A gente vai saber a opinião de profissionais e professores de comunicação. São eles o ex-diretor da FENAGE, professor da FIC Estácio, Moacir Maia, que eu já anunciei aqui no programa. Obrigada, Moacir, pela presença. Também a publicitária Mariana Marques. Tudo bom, Mari? E o jornalista Giacomo Breiner, ou é Breiner que fala? Breiner, né? Seria correto dizer jornalista ou publicitário, já que você é dono de uma agência de publicidade? Não, hoje eu sou um publicitário. Então, é por isso que eu queria entender. Como é que você, com a vida acadêmica, foi parar num ramo que é parecido, né? Mas que é diferente, publicidade. Na verdade, quando eu entrei na Universidade Federal, o curso de comunicação social só oferecia habilitação para jornalismo. E mesmo quem quisesse seguir outros tipos de carreira dentro da comunicação teria que fazer esse curso. Mas, na verdade, eu tinha muito interesse em jornalismo. E eu fui descoberto na universidade pelo Barroso Damasceno, que era um publicitário. E aí essa coisa de salário na época eu me lembro que se falava em piso de jornalista, tentar igualar lá com piso de motorista de ônibus. Era uma tristeza, ainda é uma tristeza, né? Tudo isso me assustou muito. E o mercado publicitário, principalmente naquela época, pagava muito bem. E aí isso acabou me corrompendo um pouquinho para o lado da publicidade. Aí hoje eu tenho uma agência de publicidade, a Band de Criação, já com 16 anos de mercado. Então, legal. Hoje eu sou um publicitário. Você é um publicitário, convicto. Agora, a Mariana, que está aqui muitas quartas-feiras com a gente, muita gente já conhece, né, Mari? A Mari, ela é publicitária, fez faculdade de publicidade, né, Mariana? Isso, eu fiz faculdade de publicidade, apesar de ter um sonho de ser jornalista sempre, eu costumo até dizer que ainda bem que eu não fiz, porque eu só sei o lado bom, né, só vejo o lado bom. E apesar de ter esse sonho, eu acabei fazendo publicidade e sempre trabalhei em agência de publicidade, né, mas hoje tenho uma carreira que se aproxima muito mais do jornalismo. Porque hoje você está trabalhando numa empresa de assessoria. Isso, hoje eu estou trabalhando na AD2M, a gente tem dentro da empresa uma estrutura de publicações editoriais, de assessoria de imprensa, de uma série de coisas que exigem que você contrate uma pessoa que tenha um trabalho de publicitário, né, em técnica de publicidade, mas que entenda muito do mundo do jornalismo, né. Então, o que é que eu tiro disso? É que o mercado é cada vez mais, exige cada vez mais um profissional múltiplo, né, multidisciplinar, e que acho que acabar com esse termo da comunicação seria um pouco empobrecer o que a gente faz hoje. Pois é, hoje quem estuda comunicação, né? Por que esse tema é relevante? A comunicação, o profissional de comunicação é um profissional que está sendo cada vez mais demandado, né? É a profissão do futuro que já chegou, na verdade, né? Se você for olhar, várias empresas têm esse profissional dentro. E assim, Moacir, antes a universidade trabalhava com um tronco único, que era a comunicação, e aí saía gente como o Giacomo ou como a Mariana, que podia, né, dentro da universidade, ver um pouquinho de cada coisa e aí depois, quando ingressasse no mercado, escolher que coisa seria essa que eles iriam, enfim, trabalhar, né? Hoje a gente já tem a coisa mais compartimentada. Hoje já existe a divisão de rádio-jornalismo, né, o rádio e TV, já existe a divisão de relações públicas. Aqui em Fortaleza não tem muito, mas São Paulo já tem há muitos anos. Oi? Produção editorial. Produção editorial, né, que eles chamam de editoração. Como é que você vê esse desmembramento de todos esses cursos? Bom, na verdade, se a gente for fazer um resgate histórico de toda essa história do processo de formação, quando se implanta a formação de nível superior em comunicação, eu fiz parte de uma geração, eu entrei na Universidade Federal do Ceará em 1980, e foi a partir daquele ano que as universidades, por uma decisão do Conselho Nacional de Educação, de tornar a especificidade a habilitação. Mas quem se formou até a geração anterior à nossa, na UFC, era o dito polivalente. Ele podia ir para
jornalismo, para publicidade, Pra rádio, pra TV, relações pra qualquer públicas. E a partir da nossa turma, não, já habilitação em jornalismo. A Federal fez a opção por jornalismo, só depois, então, publicidade, a Unifor começou com Já abriu com publicidade, a depois Unifor, entrou em jornalismo. E agora tem cinema e vídeo lá, né, na Unifor. A FIC, Estação do Ensino, tem jornalismo e tem publicidade, mas assim, o que a gente verifica, e aí se a gente for usar a etimologia da palavra comunicação, que é o ato de tornar comum, quer dizer, as formas de comunicação que o homem sempre teve, foi pelo aspecto puro e simples da batida do tambor, da fumaça e por aí vai, mas no campo objetivo das ciências humanas, se a gente falar de comunicação, a habilitação do jornalismo, e aí, claro, as especificidades que cada um mantém, a gente sempre fez a defesa, e esse debate também não precisamos só negar a informação para a população, de que ela vem depois de uma discussão provocada por um ato que eu considero ainda hoje insano do Supremo Tribunal Federal, que foi abolir a formação de nível superior para exercício do jornalismo. Quer dizer, foi atendimento a um jogo de pressão violento dos mega conglomerados de comunicação desse país, que a eles não interessa a formação de nível superior, criticidade muito menos, compromisso ético com os interesses coletivos difusos menos ainda, e aí começa a se discutir, então, peraí, se vai se discutir que não precisa de nível superior, vamos discutir o processo de formação. E aí o Ministério da Educação forma uma comissão de alto nível, são pessoas qualificadíssimas dentro dessa comissão, só para citar aqui o Carlos Chaparro, o Alfredo Viseu, pessoas que entendem do ensino do jornalismo e entendem do jornalismo. E claro, o que está se tentando é revitalizar o compromisso de que a formação do jornalista vai além do simples ato de comunicar. Hoje a turma confunde muito, eu tenho um blog, mas você não é jornalista. O blog, tecnicamente, é um diário eletrônico, onde as pessoas anotam o que fazem, como as minhas irmãs faziam isso, escreviam, hoje deu o primeiro beijo, não sei o que, aquela coisa. E as pessoas acham que isso é jornalismo e não é. A essência do jornalismo é a prestação de um serviço público e requer formação ética, técnica e níveis de aprimoramento, de conhecimento, que simplesmente não adianta dizer assim, eu me acho vocacionado, eu gosto de escrever, mas precisa discutir eticamente o seu processo de formação e de sua conduta profissional. Então, assim, na verdade, ninguém está querendo assim, extirpar, bota um aqui, outro aqui, outro, não é isso. Nós queremos, assim, dizer, nós precisamos aprimorar de forma crescente. Se nós formos imaginar um país que teve educação como não sendo prioridade em época nenhuma, quer dizer, era um privilégio dos mais ricos, os filhos do senhor de engenheiro estudar na Europa, quer dizer, a gente consegue universalizar minimamente o ensino básico, diz no Brasil que o ensino só é obrigatório dos 7 aos 14 anos, por que não é obrigatório até a universidade? Porque o Estado brasileiro não quis investir muito, a pessoa educada é mais politizada, mais crítica, mais capaz. De fato, mas tem um aspecto aí, Moacir, que também deve ser levado em conta, que é a questão do mercado, certo? Hoje, o acesso à universidade não é necessariamente, a única porta de entrada é a universidade pública, né? O acesso ao ensino superior não é mais só a universidade pública, existe a universidade privada. E cada vez mais as classes sociais, pessoas de várias classes sociais diferentes estão ingressando na universidade. E muitas vezes a urgência dessas pessoas é por um emprego. Então, o que acontece? Existe uma carência, durante muito tempo o governo federal meio que sucateou os institutos federais de curso técnico. Então, assim, hoje o país precisa de pessoas, de técnicos habilitados em diferentes áreas, de engenharia civil, telecomunicações e comunicação também. Você não acha que nesse sentido, talvez estaria aí a justificativa de se trabalhar cada vez mais com cursos mais voltados para o mercado? Eu acho que a população brasileira, né, de forma geral, a gente foi ludibriado durante muito tempo sobre a teoria do lençol curto. Que diz assim, se tiver dinheiro para o ensino superior, vai faltar para o ensino básico. É uma grande mentira, é um sofisma de magnitude tal que a gente simplesmente não pode mais admitir. O que a gente precisa é ter uma decisão política de investimento. Todo mundo dizia que um presidente que nunca teria passado por um banco de universidade não teria percepção. E foi o governo que mais investiu em ensino público nesse país. Isso é inegável. Eu não sou petista, mas devo, como cidadão, reconhecer isso. Implantação de escolas técnicas, e o Brasil, na verdade, ele tem um déficit histórico, um passivo histórico fantástico do ponto de vista de investimento em educação. Então não é propriamente aquilo que você define como sendo a necessidade de
dividir, ou vai para um ou vai para o outro. É como aquele pai muito ruim que diz para o filho, se você for para a festa, o seu irmão não vai. Não, e de repente os dois podem ir à praia e gastar o dinheiro da entrada de uma festa, os dois se divertindo. Mas, na verdade, sempre que se dizer isso, se você investir no ensino técnico, não pode investir em educação superior. E isso é uma mentira. E hoje a gente vê, se a proporção que o Brasil tinha de nível superior para ensino técnico invertido com relação aos outros países mais desenvolvidos do mundo, na proporção, acho que é 1 para 5, se não me engano. 3, eu acho. Quer dizer, a gente precisa dizer, nós temos que dar prioridade de investimento num campo que é fantástico em todos os seus níveis, desde a pré-escola. As pesquisas dos psicólogos dizem, uma criança que começa a estudar mais cedo, seguramente tem taxa de evasão muito menor, capacidade de aprendizagem muito maior e, com certeza, avanço fantástico com quem começa com 10 anos a estudar, né? Marina, como é que você imagina que vai ser esse profissional que vai sair da universidade habilitado em rádio, por exemplo, ou em editoração eletrônica? Veja, a minha questão é só assim, que se tem a oportunidade de ter uma formação global em comunicação. Eu acho que isso não deve ser negado, né? Porque eu acho que é preciso que tenha alguém que seja múltiplo o suficiente para entender a comunicação de uma maneira mais geral, para conseguir diagnosticar um problema de uma empresa, né? Imagine fazendo uma comparação grosseira, ninguém me entenda mal, mas assim, imagine um médico que é capaz de diagnosticar se o senhor tem um problema, tecnicamente eu não sou capaz de resolver esse problema e eu vou lhe indicar para um profissional que seja mais especialista naquilo e tal. Então, assim, eu entendo que precisa existir esse caminho equivocado, né, da ultra especialização, né? É o caminho oposto. Mas, assim, eu acho que precisa existir esse profissional que seja capaz de diagnosticar, de ver o problema da comunicação como uma coisa mais global, de identificar, né, qual é a doença dessa empresa, onde é que eu posso entrar aqui, é um problema de quê, né? Então, assim, falando mais do meu lado, que é um lado mais não tenho vivência de redação. É mais corporativo, né? É mais corporativo, não sou jornalista até hoje, mesmo trabalhando com jornalistas, continuo sendo publicitário. Né? Defendo essa obrigatoriedade de diploma, mas eu acho que é preciso ter uma formação global, é preciso ter uma boa base. A minha questão, não estou dizendo que os cursos separados vão ter uma base ruim, mas a minha questão é preocupada com a falta de diálogo entre eles. Serão cursos distintos, então a falta de diálogo entre eles perde, a pesquisa global de comunicação perde. Nesse sentido que eu ia... o nosso tempo está acabando, mas eu ia pedir para o Giacomo tentar desenvolver nesse sentido, Giacomo. A comunicação é ciência social aplicada, né? E aí a gente está cada vez mais especificando ela, né? Como é que fica, então, por exemplo, as pós-graduações, na sua opinião, né? De repente, com essa necessidade de se tecnizar cada vez mais? Não, eu acho que o papel da pós-graduação, ele sim tem de qualificar para uma determinada área dentro da sua profissão. Mas a universidade não. O meu exemplo é claro, tenho uma formação em jornalista e nunca tive nenhuma dificuldade para desenvolver meu trabalho na publicidade. O que está me preocupando, essa coisa mais fragmentada, é a formação de profissionais de ciências críticas. Quer dizer, qual o papel da universidade? A universidade está preocupada em correr para botar profissionais no mercado, mas são pessoas que a gente recebe lá na minha empresa que eu me assusto. São pessoas que, principalmente de publicidade, que precisam de ética, certo? Eu vejo, eu tinha uma campanha de um celular, que era da sandália da Xuxa, se você tem, beijinho, beijinho, se você não tem, tchau, tchau. Para uma criança, quer dizer, que maldade, que profissional é esse, que é que ele está fazendo? E isso, eu acho que eu aprendi essa ética dentro da universidade. Isso para mim foi mais importante. A técnica, a maneira, o truque de fazer um anúncio publicitário, você aprende no mercado, na pós-graduação, não é o papel da universidade. Eu quero ser jornalista, a forma como eu vou transmitir informação pode ser a televisão, pode ser o rádio, pode ser o jornal. Só para ilustrar, eu lembro uma vez, estava numa plenária da CUT, fui presidente do Sindicato de Jornalistas aqui, e a gente participava das plenárias da Central Única dos Trabalhadores, na forma de união. E você ouvia sindicato dos médicos, sindicatos comerciais, sindicato dos bancários. E entra um senhor da Federação de Bairros e Favelas, cabelos grisalhos, já bem idoso, e ele fala assim, engraçado, me parece que a dor pode ser diferente, mas o gemido de todo mundo aqui é o mesmo. Então, quer dizer, a gente, essencialmente, do ponto de vista das necessidades da sociedade, do coletivo, a gente precisa aprimorar a forma de prestar bem esse serviço. Comunicação é hoje, informação, o produto mais consumido no planeta. E você tem grupos que querem controlar isso. Agora, se vamos fazer isso
fragmentando, dividindo, porque assim, as pessoas aqui embaixo divididas não vão se unir para cutucar quem está lá em cima nunca, né? Gente, essa conversa com certeza dá muito pano para manga. Se vocês quiserem continuar a discussão na internet, a gente pode continuar. Obrigada pela presença aqui. Obrigada mais uma vez, Mari.